Nesse segundo exercício, onde nós temos um nível um pouquinho mais avançado, a situação é um pouco diferente, e ele é um pouco mais difícil por alguns motivos. Primeiro, o problema não fornece desenho nenhum dessa situação. A gente vai ter que imaginar como é que a gente vai se virar com isso. Segundo, a gente não vai tratar apenas com princípios de dinâmica, a gente vai ter que resgatar alguma coisa que foi vista em relação à cinemática também. Então a situação vai mais ou menos assim. Eu tenho um corpo que foi lançado sobre uma superfície plana e horizontal e rugosa com velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade desse corpo varia de acordo com o gráfico abaixo. É para calcular o coeficiente de atrito cinético. Como eu havia mencionado, esse problema tem o seu grau de dificuldade um pouco mais avançado, primeiro porque o problema não fornece uma ilustração de para onde o bloco está se movimentando. E eu vou mostrar para vocês que para onde ele vai não faz a menor importância. Não tem a menor importância. Vamos imaginar que aqui eu tenho a superfície plana e rugosa porque ela é um pouco áspera, oferece um certo atrito cujo coeficiente eu tenho que calcular. E este corpo, que vai ser representado pelo meu tradicional bloco, vamos imaginar que eu peguei e fiz isso aqui, ó. Peguei, larguei ele sobre essa superfície, atirei ele e ele se move horizontalmente para a direita nesta situação. E aí eu vou identificar as forças que atuam sobre esse bloco para início de conversa. Nós temos aqui a força normal, que aponta verticalmente para cima. Temos a força peso, que atua verticalmente para baixo. Agora a normal atua para cima, né, vertical, porque ela comprime o chão verticalmente para baixo, que não acontecia lá no plano inclinado. E se tem uma força de atrito, nessa situação a força de atrito, para se opor e reduzir a velocidade deste bloco até que ela zere, a força de atrito tem que atuar em sentido contrário ao movimento. Então aqui está um FAT, uma força de atrito que atua em sentido contrário. Uma outra observação que em princípio pode dificultar esse problema é que o problema não dá o valor da massa desse bloco, algo que até então era dado, e eu vou mostrar para vocês que isso não faz muita importância. Então eu vou começar esse problema através da força de atrito. Já que o problema pede para calcular o valor do coeficiente de atrito, a única força em que o coeficiente de atrito aparece, a única fórmula em que o coeficiente de atrito aparece é essa aqui, a fórmula da força de atrito. Só que assim, ó, a força normal eu não tenho, isso não tem o menor problema, porque nós sabemos que a normal é sempre igual a alguém. Este alguém, neste problema, é o peso, que é calculado como a massa vezes a gravidade. A gravidade foi dada e vale 10m, vale 10, enquanto que a massa desse bloco não foi fornecida. Pô, professor, não tem como resolver, porque nós não temos o valor para calcular o valor do coeficiente de atrito, eu preciso da normal. E para calcular a normal eu preciso da massa, que eu não tenho. Não vamos nos desesperar por pouca coisa. O que eu vou fazer? No lugar da normal, eu vou colocar este 10m. Quem sabe eu consiga, no futuro, cancelar este m aqui com alguma outra coisa, já que o coeficiente de atrito precisa dele para ser calculado. Na verdade, nessa situação não precisa, e eu vou mostrar para vocês. Então a minha proposta é, vamos deixar do jeito que está, vamos colocar no lugar do m de normal o 10m, para ver se no futuro esse m some e aí eu apenas trabalho com uma variável. Agora percebo que eu preciso também, para calcular o coeficiente de atrito, o valor da força de atrito. Essa força de atrito, em princípio não, eu não tenho. Então quem sabe seja o caso de eu recorrer à segunda lei de Newton para calcular o valor da força de atrito. Percebam que das três forças, o atrito é a única que atua em sentido contrário ao movimento deste bloco. Portanto, no lugar do F, eu vou colocar a força de atrito com o sinal de menos na frente para indicar que ela atua em sentido contrário. Isso vai ser igual a m de massa, que por hora eu não tenho, vezes a aceleração.
Aí é que entra aquele gráfico, porque a aceleração ela pode muito bem ser determinada pela razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. E aqui no gráfico eu tenho informação a respeito da variação da velocidade e da variação do intervalo de tempo. Isso aqui é o tempo expresso em segundos. Então vejamos, a variação da velocidade não é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo intervalo de tempo. Ora, eu posso entender que a velocidade final é a velocidade onde o gráfico termina. A velocidade nesse ponto é igual a 0. 5 é o tempo, tá? 0 é o valor da velocidade final, onde o gráfico termina. A velocidade inicial é onde o gráfico começa. Nesse ponto, a velocidade é de 10. Aí eu vou dividir pelo intervalo de tempo, que é de 5. 0 menos 10 é menos 10. E menos 10 dividido por 5 nos dará uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aí está. Vou colocar aqui a aceleração no lugar da aceleração menos 2. Vou multiplicar os dois membros do sinal de igualdade por menos 1. E daqui eu tiro que φ é igual a 2m. Pô, não tem a massa, professor. E daí, meu? E daí que não tem a massa? Eu já vou aniquilar ela. Olha aqui, ó. No lugar da força de atrito, eu vou colocar o 2m. E aí vai acontecer algo que eu já havia profetizado. As massas se cancelam. Então, quem sabe, numa situação de falta um dado, você escreva uma variável em função desse dado que está faltando em princípio, que aí no final eles podem se cortar, como aconteceu aqui. Então, nesta expressão, eu escrevo ela sem os tarecos que eu cortei, faço a razão entre 2 e 10 e chego à conclusão de que o coeficiente de atrito é igual a 0,2. 0,2 é o quê? 0,2 nada. O coeficiente de atrito é adimensional, como a gente já havia discutido antes. Eis o valor do coeficiente de atrito que foi requisitado nesta questão, que eu considero um nível um pouco mais avançado. O próximo exercício que a gente vai fazer é do tipo Jesus me ajuda, onde a gente vai ter muito mais trabalho do que esses dois primeiros que a gente havia feito.